Vocês estão vendo agora aí? Agora foi. Bom, na aula passada, pessoal, posso começar? À vontade, professor. Ótimo, obrigado. Sim, senhor. Bom, na aula passada, a gente estava vendo a respeito do. Começou a verificar a respeito do REST, né? Que é a sigla para Representational State Transfer, que é uma espécie de metodologia que é usada para você fazer transferência de dados pela internet de uma forma padronizada, tudo bem? E, e a prática dele, na prática, o que, que ele faz? Ele vai usar as características da própria World Wide Web, em especial os métodos do protocolo, nesse caso aqui que a gente vai ver, tá? Os métodos do protocolo HTTP, que nós temos que são métodos GET, PUT, update, get, put, post e delete. Tudo bem? Na prática, esses quatro métodos do HTTP, eles vão nos fornecer as quatro operações que dizem respeito ao CRUD, né? Que é, o CRUD a gente sabe que é a sigla de create, read, update, delete. Né? Quer dizer, inserção, leitura, atualização e exclusão de dados. Tudo bem? Então, aqui, na prática, né, o modelo do protocolo HTTP que a gente vai sempre usar vai ser o modelo Request Response, onde, para qualquer solicitação da web, o cliente ele faz uma solicitação ao servidor e o servidor responde. Tá? E aqui, especificamente, o que, que a gente está vendo? O, foi passada uma requisição. Eu vou falar tudo em português, tá? Uma requisição, request, requisição, response e resposta, tá? Foi passada uma requisição e essa requisição obteve essa resposta. Quando a gente passa a requisição, só para a gente relembrar, tá? A gente passa a partir de um método, indica um recurso, que no caso aqui é o barra livros, ó, que está escrito aqui, o protocolo HTTP barra 1.1, quer dizer, HTTP edição 1, quem é o host, que no caso é um endereço eletrônico que a gente vai acessar, o endereço do servidor, daqui inclusive o servidor, né? E aqui ele usou um exemplo que é o localhost 2.8080, a gente vai ver isso depois. Localhost, óbvio, né, que é a máquina local que você está usando. E o accept quer dizer o seguinte, olha, eu estou aceitando respostas no formato JSON, nesse caso aqui, tá? É o formato que a gente chama de Jackson. E o servidor vai fornecer uma resposta e esse cliente aqui vai ler. Certo? Ou, na verdade, ó, o servidor vai receber a requisição, vai processar a requisição, usando geralmente aquela arquitetura em camadas, já que são sistemas distribuídos, tá? E ele vai fornecer uma resposta, que no caso aqui ele vai ter um código dessa resposta, no caso aqui é o 200 OK, né? O tipo de conteúdo que está sendo respondido, que é o content type. Aí aqui nesse caso o tipo é o mesmo que foi requisitado, que foi o application JSON. E aqui tem esse conteúdo que é o body. Body é o corpo da mensagem. Então, o que é o corpo da mensagem? Aqui, na verdade, a gente tem uma representação JSON de, de informações de um livro aqui. Ó. Nome, REST aplicado. Publicação 1 de 2 de 2015. Editora Alga Word. Quando a gente faz uma solicitação para um servidor, a gente vai usar sempre o que a gente chama de URI, tá? Que é o Universal Resource Identifier, ou Identificador de Recurso Universal. Essa palavra recurso ela é importante, tá, pessoal? O que é a ideia de um recurso? O recurso é algo que o servidor está fornecendo para você, tudo bem? É alguma coisa que, dentro desse modelo Request Response,
Um recurso é aquilo que o servidor vai fornecer como resposta a você. Tudo bem? Então, que solicitação você faz? Uma solicitação a um recurso. E a resposta vai ser esse recurso em si. Tá bom? E no caso aqui da solicitação, como ele pediu para que devolvesse um conteúdo em JSON, então o conteúdo vai ser devolvido no formato JSON, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá bom? Então, toda solicitação usando o protocolo HTTP, ela é feita a partir de um... Deixa eu só... Pronto. Toda solicitação ela é feita a partir é, 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 de uma URI, tá? Solicitação de um recurso qualquer. E aqui essa URI, ela tem uma divisão. Então, como é que ela funciona? Eu tenho aqui o protocolo, que é o HTTP, né? Aqui o www quer dizer que eu estou acessando via World Wide Web, informação. algaworks.com, ele é a URL, tudo bem? Então, a URL, que quer dizer? É o acesso, é onde está localizado esse servidor aqui. Quando a gente passa uma URL, a gente passa a URL e a porta, tá? Só que, o que acontece? Quando a gente faz uma requisição a uma página web, ou um servidor da web, geralmente ele por padrão, a gente vai acessar esse recurso, esse servidor web, na porta 80. Todo mundo lembra disso, né? Ok? Então, Tudo certo. toda requisição que a gente faz, né, via web, geralmente é na porta 80, tá? Por isso que ele não tem escrito aqui 2.80, por exemplo. Então, aqui a URL, né, que é o localizador universal do recurso, tá? E nós vamos ter o que a gente fala o seguinte: o que é esse recurso? Está aqui, ó, Universal Resource Name, que quer dizer nome universal do recurso. Então, está aqui, ó. O recurso que eu estou acessando é o cursos, tudo bem? Então, esse cursos, na verdade, pessoal, ele é um objeto. Tá? Pensem nele como se fosse um objeto da programação orientada a objeto, tá? E esse objeto ele vai ser passado através da web, tá? Ou um conjunto desses objetos. A gente vai ver como é que trabalha conjuntos de objetos usando o formato JSON, tá? E, e como é que a gente recebe também, como é que a gente processa. Processar um arquivo JSON ou XML, a gente faz através do que a gente chama de parser, que é uma espécie, parser como se fosse o, o processo lá que vai é, traduzir, né, o arquivo JSON em algo que você seja visível para você, ou seja, você vai acessar cada uma das partes desse JSON. A gente vai ver isso depois. Então, pense aqui, ó, a URL, tudo bem? Ela é formada, desculpa, a URI, a gente vai usar muito esse termo URI, tá? Toda URI, ela é formada por uma parte que é a URL, quer dizer, onde é que está localizado o recurso, e pelo recurso em si. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, esses recursos que a gente vai acessar usando o REST, o modelo REST, né? Vai ser. Esses recursos aqui geralmente vão ser objetos. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Na verdade, tem que ser até melhor explicado, né? Mas, por enquanto, vocês entenderam a ideia que eu estou acessando uma URL e nessa URL eu vou acessar um recurso, tá bom? Professor, e como faz quando o recurso está em outra porta, que não na principal? Você coloca dois pontos o nome da porta. O caso é esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, visualizar aqui, mas eu posso aumentar aqui. Tá dando para ver, sim.
Deixa eu colocar maior aqui, ó. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o caso que você está falando. Opa, localhost 2.80. Você vai colocar 2 pontos, o número da porta. Tudo bem? Nesse caso aqui é o 2.80. Ficou mais claro aí, Ramon? Tá tudo certo. Então, na verdade, respondendo a tua pergunta, a URL, eu até falei um pouco isso antes, tá? Essa URL aqui, como é uma página comum, ele vai acessar a porta 8080. Então, isso aqui fica subentendido que ele é www.algaworks.com 2.80, tá? Mas se ele tivesse numa porta, eu teria que colocar aqui 2.8080 barra curso. Você entendeu? Ô, Ramon, você entendeu? Ai, desculpa, eu estou no microfone não tinha ligado. Sim, eu entendi. Agora tá mais claro isso. Obrigado. Então, isso aqui a gente viu também na aula passada, né? Que para trabalhar com protocolo HTTP é interessante a gente utilizar os métodos HTTP de forma correta. E os métodos são get, post, put e delete. Né? A gente viu na aula passada isso aqui. E a ideia deles é a mesma ideia do CRUD, tá? Então, o get vai buscar um determinado recurso. O post vai criar o recurso. O put atualiza o recurso que já existe no servidor. E o delete exclui um recurso. O nome é exatamente esse, tá, pessoal? Dos métodos get, post, put, delete. E, e esses recursos aqui, ó, ele já define que são abstrações, tá? Lembrando que abstrações são objetos. A gente deve ter visto isso na disciplina PO, ou no caso de vocês, LPO, Linguagem de Programação Orientada a Objeto. Então, as abstrações, elas são... as abstrações são na prática são objetos. Tudo bem? E vão ser acessadas a partir da URI, naquele mesmo esquema que a gente viu agora no slide anterior. E as respostas que a gente vai ter? A gente já viu que não, a gente já teve uma resposta que foi o 200 naquela requisição, tá? Aí nós temos outras que são comuns, né? Tem a 404, que tem algum erro quando o recurso não foi encontrado. E eu tenho a 500 e alguma coisa, geralmente 505, quando, por exemplo, o banco de dados não está disponível. Aí tem algum erro lá no servidor que ele não pôde fornecer o recurso que você queria. O que é a diferença dos erros 400 alguma coisa e 500 alguma coisa? É que no 400 ele não encontrou o recurso que você colocou. Então, lembrando que o recurso é aquela URL que você escreveu. Aquela URL vai levar algum recurso dentro do servidor. Se aquela URL não encontrar esse recurso, o erro vai ser 400 e alguma coisa. Mas se ela encontrou o recurso e por alguma razão não obteve resposta, então ele vai ter um erro 500 e alguma coisa. Tudo bem? Desculpa, não que ele não tenha tido resposta, tá? Mas que o servidor não conseguiu retornar a resposta. Então você vai ter um erro 500 e alguma coisa. Tá claro essa questão aqui? Isso aqui são as respostas. Então a Tá resposta sim, vai professor. ser esses códigos, né? Vão ser esses códigos e mais o body, né? O body é o corpo da mensagem que vai ser o recurso que você solicitou. Tudo bem? Caso tenha sido o método get. Agora, se for o put, o delete e o post, aí não tem retorno. Né? Nesse caso aí, ele vai só retornar o código, mas e você vai usar o código para verificar se a operação foi feita ou não. Então, aqui, ó, ao acessar uma URI, é retornada uma representação, lembrando, a representação é o, a
a informação que ele está retornando, tá? É uma representação. E o caso que a gente vai usar aqui vão ser representações no formato JSON, ou o que a gente chama de Jackson. Não é o Michael Jackson não, tá? É o Jackson. Mas lembrem do Michael Jackson para saber que JSON quer dizer Jackson, que é o nome da representação. Consiste nos dados sendo solicitados ao servidor, por exemplo, uma página HTML. Então, uma representação, pessoal, a gente já viu aqui na aula anterior, ela pode ser uma página HTML, ela pode vir em HTML, pode vir em JSON, pode vir em XML, entre outros formatos, tá? Um mesmo recurso pode ter diversas representações. Você lembra que a gente estava acessando aqui? Deixa eu botar isso aqui rapidinho. Se você for acessar esse recurso aqui, ó, usando essa URL aqui que foi colocada, você pode solicitar que ele retorne em HTML, pode ser que ele retorne em JSON, ou pode ser que ele retorne em XML. Tudo bem? Mas aí você pergunta, mas professor, como é que eu determino aí? É na sua requisição. Na sua requisição, você vai dizer qual vai ser o formato que você está aceitando. Aí o servidor ele vai retornar no formato que você pediu. Tudo bem? É por isso que ele está falando aqui, ó, o mesmo recurso pode ter diversas representações. Vai depender de quem requisitou, ou então o cenário, né? Pode ser que você vá colocar, só vá entregar num determinado formato. E como é que eu faço no protocolo HTTP, tá? Para retornar algum formato aqui para o meu recurso, qual o formato da representação do meu recurso? Eu vou usar esses comandos aqui, o media type, na verdade, parâmetros, tá? O media type ou content type. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, esses exemplos, o exemplo que a gente vai ver agora vai ser a representação do mesmo recurso em várias representações. Ó. Então, aqui, ó, eu estou solicitando, através do método get, o recurso barra cursos. Aqui, ó, content type. O que isso quer dizer? Olha, eu quero que você retorne o quê? Um texto no formato HTML. Tudo bem? Então, aqui, ó, ele está retornando um HTML em relação a esse recurso cursos aqui. Tudo bem? Obviamente que esse HTML aqui ele não está completo, tá? Mas é só para vocês terem ideia aqui. Então, o content type determinou que o retorno vai ser em HTML. E agora, se eu quiser retornar usando outra representação, no caso aqui, deixa eu esperar aqui que apareça para vocês. Pronto, apareceu. Então, nesse caso aqui, a representação ela é em XML. Então, no caso, como eu estou pedindo XML, assim, você está acessando o recurso barra cursos, através do método get, e o conteúdo ele é XML. Então, no XML já tem alguma coisa aqui. Ó. Eu vou ter a tag curso barra curso, ou seja, eu estou passando um curso aqui através da representação XML. E aqui eu tenho outra tag, ó, nome, aí tecnologia, análise e desenvolvimento do sistema, barra nome. Aí fechou a tag, ó, abreviação, barra abreviação. Então, outra tag que é abreviação. Modalidade, barra modalidade. E aqui é o valor. Então, na prática, o que é isso aqui, pessoal? Objeto. Aqui, ó, essas tags representam os atributos do objeto, ó, nome, abreviação, modalidade, carga horária total, carga horária optativas, carga horária TCC, carga horária de atividades complementares. Ó. Então, aqui são como se fossem atributos do objeto. Desculpa. E aqui, ó, tecnologia, análise e desenvolvimento de sistema, TADES, presencial, 1960.
120, 220 e 80 são os valores que esses atributos aqui receberam, considerando esse objeto aqui que foi passado. Entenderam a ideia? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou passando um objeto ou uma instância da classe curso, tá? Ou uma abstração da classe curso, a mesma coisa, tá? Então, aqui eu tenho a classe curso e aqui eu tenho os atributos dela e os valores. Então, quando eu tenho os valores, eu tenho um objeto específico que está sendo passado através da internet, através daquela que foi solicitada através de uma requisição, get ao recurso cursos, e eu estou devolvendo em formato na representação XML. Não esqueçam desse termo chamado representação, tá, pessoal? E agora o mesmo recurso, tá? Com a representação JSON. Alguns gostam de falar JSON. Então o método foi o get, aqui o recurso foi o barra cursos e o conteúdo foi o JSON. Agora veja o seguinte, como é que funciona o formato JSON. Eu coloco entre chaves o início e o fim da representação JSON, né? E aqui dentro, ó, eu vou colocar um objeto. Nesse caso aqui, ó, aqui eu tenho os atributos, ó, nome, abreviação, modalidade, carga horária total, que eles estão representados entre aspas aqui, ó. Aí eu coloco dois pontos e depois dos dois pontos eu vou colocar o valor. Lembrando que aqui eu tenho valores strings, ó, tecnologia de desenvolvimento de sistemas, é um valor string, tarde está em string, presencial string, e a carga horária total ela está no valor numérico. Pode ver que ele não tem aspas aqui, ó. E outra coisa importante, o último atributo passado ele não tem a vírgula. Eu já estou introduzindo um pouco do JSON para vocês. Tem um outro formato ainda que eu consigo colocar uma coleção de dados, tudo bem? Lembrando que coleção de dados seria nesse caso uma coleção de objetos, né? Então eu posso colocar entre colchetes cada um desses itens aqui, ó. Aí quando eu estou colocando entre colchetes, aí cada item no colchete vai ser um objeto que está sendo passado através da representação JSON. A gente vai ver isso daí, tá? Então, o JSON é a sigla para JavaScript Object Notation. Notação de objetos, formato JavaScript. Apesar de ser baseado no JavaScript, pode ser usado em qualquer linguagem de programação. Então, por isso que é importante. A ideia dele é que você consiga transmitir JSON para dispositivos de celulares, para servidores, para desktops, para outros dispositivos, até para Arduino dá para passar formato JSON, desde que lá na ponta, ou no celular, ou no dispositivo cliente, eu tenha um parser desse JSON. Só que a gente vai ver hoje que parser, o parser, lembrando que ele vai processar o arquivo JSON para poder extrair o nome dos atributos e os valores dele, tá? Agora, a principal ideia do JSON é o seguinte, ó, é eu fazer intercâmbio de dados. Ou seja, eu vou transmitir dados de diversos computadores aí dentro da internet, certo? E a ideia é a comunicação. Então tá aqui, ó. Estão vendo bem essa figura aí? Se quiserem, eu aumento. Conseguem ver bem essa figura? Patrícia disse que sim. Ok.
Então, o que acontece aqui? Ó? Isso aqui é um formato comum, sem o REST e o JSON. Então, o que é aqui? Ó? Eu tenho o sistema C e eu tenho aqui a mensagem que o sistema, entre o sistema A e o sistema C. Ó. E nesse formato aqui, o que acontece? Eu vou transmitir uma mensagem para o sistema A que somente o sistema A reconheça. Aqui o sistema A vai transmitir uma mensagem para o sistema B que só o sistema B reconhece. Então, na verdade, o que é isso aqui, pessoal? É quando eu estou transmitindo dados, por exemplo, usando o, deixa eu ver um formato aqui que a gente chama o RMI, que é o Remote Method Invocation, tá? É como se eu estivesse transmitindo os dados, só que com o meu protocolo, tá? Bem específico. Então, como é que é um dado com o meu protocolo? Eu posso transmitir os dados colocando, por exemplo, primeiro eu vou colocar o nome, depois o nome do curso, né? Depois a carga horária. Aí eu posso definir, olha, os 4 primeiros dígitos são o, o código do curso. Os 10, os 20 caracteres restantes são o nome do curso. Os 4 caracteres restantes são representa a carga horária, e assim por diante. Então, esse daí seria um formato onde eu estou transmitindo um texto pela internet, tá? E o que acontece? Se eu estou transmitindo esse texto do sistema A para o sistema B, o que acontece aqui? O sistema A para o sistema B, o que acontece aqui? No caso do padrão que eu acabei de explicar para vocês, eu vou transmitir uma sequência de dados aqui seguidos, não um arquivo só, onde eu vou ter um formato específico do sistema A para o sistema B. Tudo bem? A mesma coisa pode acontecer do sistema B para o sistema C e assim por diante. Então, o que acontece? Cada um vai ter um formato específico de dados em que cada um envia um para o outro, tá? Isso daí é esse tipo de comunicação que foi colocada aqui. E agora com o JSON. Olha a diferença. Como o JSON é um padrão, então eu posso encaminhar a mesma informação para todos os sistemas usando um padrão só. Então, o que eu tenho que dizer? Um café, né? Espera aí só um pouquinho, pessoal. Ju, você faz um cafezinho, meu filho, aí pra gente? Vou tomar um café aqui, pessoal. Então, vamos lá. No caso de eu estar usando padrões, tipo representações que são padrão, tipo JSON ou XML, o que acontece? A única coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, olha, o sistema A vai se comunicar com o sistema B e o formato vai ser o JSON. Como o formato é padrão, então eu fico tranquilo para fazer a comunicação. Eu só tenho que fazer um parser e eu tenho que saber como é que é a representação. Quando eu digo como é que é a representação, são as informações a respeito da classe ou da representação que vai ser transmitida. Então, no caso ali dos cursos, né, que a gente viu agora há pouco aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Olha, eu vou pegar um recurso que são os cursos e os atributos dele vão ser esses aqui, ó, nome, abreviação, modalidade e carga horária total. Então, o que eu tenho que me preocupar nesse caso aqui é saber quais são os atributos desse objeto aqui, tá? Eu nem me preocupo tanto com os métodos que ele tem, mas sim com os atributos. Então, eu sabendo dos atributos que vão ser transmitidos, então eu posso usar formato JSON para qualquer um desses sistemas, desde que eles saibam quais são os atributos, desculpa, da representação, quais são os atributos da representação que está sendo transmitida de um sistema
para o outro, tá? Então, aqui nesse caso, ó, se eu vou transmitir nesse formato, então os sistemas já vão saber, né, que o formato é esse e vão se preparar para extrair do, do body, no caso, né, do corpo da mensagem, esses valores aqui para cada um desses atributos que estão aqui. Ficou mais claro a vantagem de eu ter essas representações padrão, pessoal? Pessoal, de fazer a pergunta aqui de novo. Ficou mais claro aí qual a importância dessas representações, no caso da representação JSON? Ficou, professor. No caso Ok. é para facilitar a comunicação, né? Entre os Exato. A sistemas. vantagem é essa. A vantagem é essa. E, e assim, eu usando a representação, hoje em dia já tem bibliotecas prontinhas que fazem o parser do JSON, tá? Tanto em aplicações para celular, quanto em aplicações Java ou aplicação em Python, né? O Python tem o framework Django e tem um framework específico como é que se diz o nome? Para o REST, tá bom? Aí ele já tem dentro dele uma biblioteca para fazer o parse do JSON. Então basta você Em, dizer, diga. em outras linguagens também eu já vi que ele já vem com uma biblioteca na linguagem para fazer o passe do JSON, transformar em objeto e em dado mesmo. Exato. Então, na prática, essas bibliotecas, você pode passar como parâmetro qual é o atributo que você quer ver, aí ele devolve para você o valor do atributo, por exemplo. Ou então eles já podem pegar cada objeto JSON que está dentro da representação e ele já pode devolver um objeto completo para você. Ou então ele pode devolver, tem também funções para você, ou métodos, né? Desses passes dentro dessas bibliotecas, que também ele pode trazer um conjunto de dados JSON para vocês. Então, assim, ele lendo o formato, estando tudo direitinho, esse formato, então essas bibliotecas facilitam muito. Inclusive, tem biblioteca para gerar você passa um objeto para a biblioteca e a biblioteca já traz para você o, o, já envia para você com o formato JSON. Então é isso que ele faz aqui. Então a principal facilidade aqui primeiro, é o fato de ter padrão e o fato de ter padrão já traz umas bibliotecas prontinhas para você. Então basta você aprender a usar essas bibliotecas e você vai ter vai poder utilizar o formato JSON que foi passado para você. Vai transformar ele de uma representação JSON para um objeto, por exemplo, em Java, ou um objeto em C, ou um objeto em Python, vai depender da linguagem que você está usando. Aliás, ele funciona independente de linguagem, né? Isso aqui é o legal. Então, quais são as características do formato JSON, né? Da representação no formato JSON? Então, ele aceita números, strings e valores booleanos, entre outros tipos de valores. Ele é portátil, tá? Ou seja, como eu estava falando de três linguagens de programação, agora há pouco, né, que foi Python, Java e C, então eu posso transferir dados independente da tecnologia que está sendo usada, tá? Então, ele é altamente portável. E também é fácil de entender.
representa dados de forma padronizada em relação aos conceitos de programação. Então vocês vão ver aqui que eu mostrando algumas coisas de JSON, vocês vão aprender rapidinho a escrever representações com ele de forma rápida. Então está aqui um objeto que a gente já viu, né? Um objeto, nesse caso eu estou transmitindo um objeto único. Então lembre-se, aqui ó, eu tenho o nome do atributo, dois pontos, o valor do atributo. Aí eu coloco uma vírgula aqui e eu posso colocar o próximo atributo, dois pontos, o valor dele. Coloca a vírgula. Aí o próximo atributo, dois pontos, o valor dele. E o último não tem vírgula aqui, ó. Não tem vírgula aqui e eu posso fechar as chaves. Professor, e se eu colocar uma vírgula aqui, vai dar erro na hora de fazer o passe, porque ele vai aguardar que tenha um outro atributo e o valor dele. Deu para entender? Ok. E se eu quiser encaminhar uma lista, né? Ou seja, vários objetos. Então, eu posso ter, primeiro, se eu encaminhar o meu arquivo JSON só com abre e fecha colchete, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter uma lista vazia. E para encaminhar vários objetos, então eu crio uma lista, ó, abrindo o colchete e fechando o colchete no final. Entenderam? E aqui, ó, eu coloco entre chaves cada representação ou cada objeto de JSON e eu separo eles por vírgula. Então, aqui eu tenho um objeto começando nessa abre-chave e terminando aqui nesse fecha-chave. Aí logo em seguida eu coloco uma vírgula porque eu vou ter um segundo objeto depois. Ó. Então ele começa com abre-chave e depois tem o fecha-chave. E entre essas chaves eu vou ter os atributos e valores de atributos aqui. Ó. Do mesmo jeito que eu expliquei antes. Ah, e tem um detalhe. Às vezes eu tenho uma ligação que é N para N, tá? Ou N para 1. Que é desculpa. No caso do diagrama de classe é uma ligação, né? E no caso do modelo ER, é um relacionamento, né? Então aqui, olha, observe. Eu vou ter o curso aqui, tá? E aqui eu tenho o nome do curso, a abreviação, a modalidade, a carga horária. E aqui, ó, disciplinas. Eu tenho várias disciplinas, ó. Aí ele coloca aqui dois pontos, ó. Ou seja, disciplina é o atributo, dois pontos, aqui eu tenho os valores. Só que olha só que interessante, ó. Eu posso ter várias disciplinas aqui, ó. Então, nesse caso, se eu tivesse várias disciplinas, eu colocaria um colchete aqui, ó. Como disciplina é um objeto, o que está acontecendo? Ele está botando entre colchetes o objeto aqui, a representação JSON do objeto. Então, aqui, ó, disciplina, eu vou ter nome, que é lógica de programação, vírgula, período, dois pontos, um. Quer dizer que é o primeiro período. Então, aqui, a disciplina aqui, ó, ele é um objeto, tá? Quer dizer que a disciplina é um objeto. E aqui, dentro desse objeto, eu vou ter os atributos e os valores do objeto. Ó. Então, a disciplina, por ser um objeto, ele vai ter o atributo nome e o valor, lógica de programação, e depois ele tem o atributo período e o valor um. E aqui eu fecho o coisa. Botou cafezinho, pessoal. Saúde a todos. Tá bem quente. Entenderam aqui que disciplina é um objeto aqui, pessoal? E esse objeto tem dois atributos, que é nome e período. E ele passou aqui o
ele passou aqui desse atributo, desse objeto disciplina, ó, o nome e o período. Então eu posso extrair a disciplina como sendo um objeto, tá? E aqui embaixo eu vou ter um segundo objeto. Ó. Então, uma vez eu falei aqui para vocês, né, que eu separo cada objeto. Quer dizer, primeiro, cada objeto ele vai ter um abre-chave, fecha chaves aqui, né? E aqui, para separar objetos, eu separo os objetos por vírgula. Aí eu começo um outro objeto abrindo e fechando a chave. Dentro dele, atributo, valor, certo? E como esse atributo disciplina aqui, ó, ele é um objeto, só para a gente rever de novo aqui, né? Então ele vai ter o valor dele como sendo um objeto. Então o objeto aqui ele é representado entre as chaves. E dentro desse objeto eu vou ter atributos e valores. Aqui eu tenho um valor que é string, onde está escrito introdução à informática, tá? E eu tenho o valor para período, que é que nesse caso aqui é um valor numérico. E olha só aqui que legal. A gente falou também que ele vem com atributos booleanos, né? Então aqui ó, tem o atributo superior, dois pontos, false, que quer dizer que esse atributo é booleano e o valor dele aqui é falso. Entenderam aqui o valor booleano? Deixa eu só ligar aqui o celular, pessoal, na tomada, que senão ele vai descarregar. Pronto, parece que deu certo aqui. Dúvidas aqui pelo formato JSON? Então, nesse caso aqui, ó, esse aqui é o que estou representando listas, né? Lembrando que uma lista ela começa com abre e termina com fecha colchete, né? Então tá aqui, ó. Ela começa com abre colchete e fecha colchete. Aí você pergunta, mas professor, e se eu tivesse várias disciplinas aqui, ó? Já que disciplina é um objeto. Ele começaria com abre colchete, aí eu colocaria cada objeto entre as chaves, né? E depois eu iria colocando os vários objetos e no final eu coloco fecha colchetes. Tudo bem? Se caso esse curso tivesse várias disciplinas. Tudo bem? Inclusive aqui, ó. Está acontecendo essa situação aqui, ó. Então eu já falei do tipo booleano, né? Que acabei explicando aqui antes. E aqui eu só queria mostrar uma lista de objetos. Ó. Então aqui é a disciplina. Se eu tiver vários objetos da disciplina, ele vai começar com o abre colchete aqui e vai terminar com o fecha colchete. Ó. Tudo bem? Nesse caso, eu tenho um objeto de curso e aqui esse curso tem várias disciplinas. Então, aqui, ó, o primeiro objeto, ele começa aqui, nesse abre colchete aqui, e ele termina nesse
fecha colchete bem aqui. Logo em seguida tem uma vírgula. Aí vai ter um segundo objeto. Assim, esse primeiro objeto é disciplina Introdução à Informática do período. E aqui eu tenho um segundo objeto, que é o nome da disciplina Lógica de Programação, tem uma vírgula aqui, ó. E aqui eu vou colocar o período. Observe o seguinte, que o último atributo do objeto disciplina, ele não tem vírgula depois dele, tá? A vírgula só vem depois do fecha-chave, tá bom? Porque eu estou colocando dois objetos aqui separados por vírgula. E o último objeto, ó, que vem antes do fecha-colchete, ou seja, o último objeto da lista, ele não tem uma vírgula. Observe que a vírgula que está aparecendo aqui, ó, ela vem depois do fecha-colchete. Quer dizer o seguinte, que é o fim da lista de disciplinas. Tudo bem? Aí ele fecha o colchete, aí coloca uma vírgula e depois vem um outro atributo, que é o atributo booleano chamado superior. Onde a pergunta é, esse curso é superior? Nesse caso aqui, a resposta é falso. Esse curso não é superior. Tudo bem? Bom, antes de entrar nessa história aqui do modelo de maturidade de Richardson, que é bem interessante, tá? Eu queria mostrar para vocês isso aqui na prática um pouco, porque eu tenho um aplicativo aqui que eu posso mostrar para vocês. Então, tem o Spring aqui. E aqui eu tenho o Postman. Estou fazendo aqui esse aqui é um programinha, né, que é o Social Books API, uma API, tá? Eu estou com um programa aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou executar, tá? A minha aplicação. Vou fechar esse cliente aqui. Aqui close project. Aí eu vou aqui nesse meu main. Esse aqui é Spring Boot, tá, pessoal? Aí eu vou aqui na minha aplicação. Aí eu vou só executar aqui, mas vocês vão já ver a ideia do JSON, tá? Ele é Run as Spring Boot App. Agora que ele apareceu. Então, o que aconteceu aqui, eu estou executando a minha aplicação do Spring Boot, tá? Spring Boot, não String Boot. Aí deixa eu configurar aqui para minha tela aparecer melhor para vocês. Vou botar ele com 1024.768. Ver se aparece melhor para vocês, hein? Ele está atualizando aqui os índices, tá bom. Eu vou acessar essa minha aplicação através de um programinha chamado Postman. O que o Postman faz? Ele funciona como se fosse um browser, tá? Só que ele vai fornecer para mim as requisições que eu estou precisando. As requisições post, requisição get, assim por diante. Deixa eu botar aqui o livro, né? Então, olha só que legal aqui. Vocês estão enxergando bem aí? Certo? Acontece aqui que eu tenho um autor, né? Então, eu vou ter que colocar aqui primeiro, cadastrar os autores. Deixa eu só ver aqui.
se ele está mostrando para... Ah, tá aqui, autores. Aí deixa eu pegar o body aqui de autores. Criar autor, pronto. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter lá no meu programa, eu tenho um objeto que é da classe autor, tá? Eu posso até mostrar para vocês a classe aqui rapidinho, para vocês verem bem, tá? Deixa eu fechar aqui essa aplicação, ela é importante depois, tá? Agora nem tanto. Então, aqui eu tenho o pacote de domínio, domain, né? E aqui eu tenho o autor. Então, o autor, ele é uma entidade, a gente vai ver que tem essas notações aqui, depois a gente vai dar uma olhada com calma. Mas a classe autor, ele tem o ID, o nome, a data de nascimento, nacionalidade, e ele tem também uma lista de livros aqui, que na verdade isso aqui é a ideia de ligação muitos para muitos, tá? A gente não vai trabalhar diretamente desse jeito. E aqui os gets e sets, ó. GetD, setD e assim por diante. Mas o principal que eu quero que vocês vejam é que ele tem o ID, o nome, a data de nascimento e a nacionalidade, que é do autor. E aqui do livro, deixa eu colocar aqui o objeto, tá? A classe livro, na verdade, né? O nome da classe é livro, ele tem o ID, o nome, a data de publicação, a editora, um resumo do livro e os comentários. Os comentários eles vão ser um conjunto de objetos aqui. E também o autor, que é a ligação muitos para muitos com o autor. Agora, vamos ver isso aqui na prática. Então, o autor, eu estou colocando aqui ó, o nome e o valor aqui. Ó. Isso aqui é uma representação JSON. Então, aqui eu tenho abre-chave e aqui o fecha-chave. Quer dizer que isso aqui é um objeto que eu vou enviar. E aqui eu tenho o atributo nome e o valor Santo Agostinho. Tudo bem? Atributo nascimento e o valor 1 do 1 do ano 300. E a nacionalidade, que é de Ipona. Tá bom? Obviamente que o último campo, o último atributo, que no caso é nacionalidade, né, como ele é o último atributo do objeto, ele não tem uma vírgula no final. Certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho o endereço, que é o URL, tá? Do recurso que eu vou querer colocar. Então, aqui, ó, a minha... Então, aqui eu tenho... Desculpa, isso aqui completo é uma URI, que eu estou marcando aqui, ó. Lembrando que a URI ela é formada pela URL, que é o servidor onde está localizado o recurso, localhost 2.8080. E aqui eu tenho a URN, que é o nome do recurso, que eu estou acessando o recurso autores aqui. E aqui ó, tem os métodos que eu posso enviar. Ó, o get, o post, put, patch, delete, mas a gente vai usar o get, o post, o put e o delete, tá bom? E eu vou encaminhar aqui um método post. Lá está acontecendo. Quando eu executei o programa aqui, inclusive aqui o meu console, aqui embaixo, ó, não sei se vocês estão vendo aí, daqui a pouco vai aparecer na tela de vocês, são do meu, tá aqui, ó. Aqui está dizendo, olha, Tomcat foi iniciado na porta 8080 no protocolo. Já apareceu aí para vocês. Pronto. E ele começou a aplicação, ele iniciou a aplicação chamada Social. Ele já reinicializou aqui. A aplicação chamada Social Books, tá? Que é... Tá.
Então, o que aconteceu aqui? Essa aplicação aqui que eu coloquei, que está usando o Spring Boot, tá? Ela está rodando na porta 8080 aqui nessa máquina que eu estou usando aqui, certo? E agora eu vou usar o Postman como se fosse um browser que esteja encaminhando requisições JSON, tá? Para esse endereço aqui, ó, localhost 8080, ele vai acessar o recurso autores. Aí olha só que legal, vocês vão já ver aqui, ó. O método que eu estou usando é o post. Então, eu estou enviando, através do método post, uma requisição post, né, para autores. E nessa requisição post, eu estou encaminhando aqui, ó, esse corpo aqui, ó, que a gente chama de body. Body é por corpo em inglês, tá? E nesse corpo aqui eu tenho um livro que eu estou criando aqui. Então, quando eu der o send, ó, pronto. Ele me deu uma resposta e foi mostrada aqui, ó. A resposta foi 201 created. O que quer dizer essa resposta? Quer dizer que está aparecendo aí, ó, é que o recurso foi criado lá no servidor. Então, lá no servidor, lá no caso da minha aplicação SocialBooks, ele foi criado no banco de dados do servidor, tá? Então, aqui, ó, eu já criei aqui um livro. Eu posso colocar desculpa, um autor, né? Que é Santo Agostinho aqui. Ah, deixa eu colocar aqui um outro autor. Deixa eu colocar aqui Machado de Assis, né? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, eu não lembro qual a data de nascimento dele, mas vamos colocar aqui 1/1/1890, início do século aqui. Nacionalidade, Brasil. Brasil. Então, olha que legal agora. Eu vou colocar um método post aqui e eu vou enviar esse corpo aqui no formato JSON. Pronto. Eu dei o send aqui, ele criou para mim lá esse novo recurso, tá bom? Aí agora eu vou acessar a mesma URI, só que o método get. Tudo bem? A mesma URI, agora eu vou usar o método get. Aí ele me retornou aqui, ó. Olha só o que ele retornou aqui. Deixa eu já mostrar para vocês. Tá aí, apareceu. Ó, ele me mostrou uma lista, tá? Com uma representação JSON, que ela começa aqui com o abre colchete, aqui no final tem o fecha colchete, ó. E aqui entre os colchetes ele vai ter dois objetos, ó. Esse objeto aqui que eu estou marcando, ó, que é o autor Santo Agostinho, e aqui eu tenho um outro autor que é o Monteiro Lobato. Tudo bem? Então, são duas representações de dois objetos diferentes. Uma lista JSON com duas representações aqui. Aí, olha só. Então, com o método get, eu identifiquei os autores. Agora, uma coisa importante aqui é o ID dele. Um tem o ID 1 e o outro tem o ID 2. Então, a gente vai já ver a importância desses IDs aqui. Ou pelo menos para esse teste que eu estou fazendo, tá? Porque o ideal é vocês criarem uma página web, um formulário web, para cadastrar os autores, para cadastrar os livros e assim por diante. Certo? E aqui eu posso acessar um por um. Ó. Se eu botar autores /1, aí eu vou dar um send aqui. Pronto, aí ele trouxe só. Observa que ele não trouxe mais assim, eu fiz uma requisição para localhost 8080 no recurso autores. Aí eu coloquei um /1 aqui, ó.
que quer dizer, eu quero dos autores, eu quero o autor que tem o ID igual a 1. E o método que eu coloquei foi o método GET. Então quer dizer que eu estou requisitando uma representação JSON de um autor, do recurso autores. E aqui ele me retornou, ó. Ele me retornou um objeto. Observe que, como só tem um objeto, ele não me retorna o colchete. Ele não põe o colchete na frente. Aqui nessa representação. Por que ele não põe o colchete? Porque eu só tenho um objeto, eu não tenho uma lista de objetos. E agora eu vou pegar o autores assim. Quando ele me retornou, ele mostrou aqui um código de retorno, que foi o 200 OK. Vai já aparecer para vocês. Né? Apareceu aí. Então, ele retornou para mim o 200 OK. Então, assim, essa requisição, esse código 200, ele está até falando, ó, é a resposta padrão para solicitações HTTP feitas com sucesso. Tudo bem? Observe que quando eu criei, ele retornou o código não o 200, ele retornou o código 201. Ou seja, eu tive sucesso criando o meu recurso, tá bom? Naquela hora lá que eu fiz a requisição usando o método put. Tá bem? Entenderam aqui por que ele não retornou uma lista? Porque só tem um objeto. Então, como só tem um objeto, ele não traz uma lista. Agora, se eu pegar o método get só no recurso, sem identificar aqui... Assim, deixa eu colocar um erro aqui. Eu vou procurar o autor que tem o código 3. Send. Ó, ele retornou para mim, ó, 404 not found. Ó. Quer dizer que o recurso que eu solicitei não foi encontrado. Esse é o famoso erro 404 aqui, que vocês tanto conhecem. Tá bom? E aqui ele trouxe para mim uma outra representação de uma mensagem de erro. Qual foi o erro que ele colocou aqui? Título, autor não encontrado. O status é 404. Timestamp quer dizer quando foi o tempo que levou isso aqui. E qual foi a mensagem do desenvolvedor? Aí, nesse caso aqui, ele está pedindo para que você acesse uma página aqui, tá? Onde que vai dizer o significado do erro 404. E você, quando estiver programando, você pode usar isso aqui como sendo um objeto de erros, tá? Aí esse objeto de erros você pode acessar aqui a mensagem do desenvolvedor e encontrar o link onde está a mensagem daquele erro. Pessoal, vocês entenderam a ideia? Obviamente que eu não estou detalhando aqui não, eu só estou mostrando como é que funciona o método get e o método put até agora, né? Agora eu vou criar não mais um autor, eu vou cadastrar um livro aqui. Então eu vou botar o post aqui, né? E eu vou acessar o recurso livros. E aqui eu estou criando, observem bem aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aqui essa representação de som? Isso aqui é um livro, tá? Então tá aqui, ó. O nome do livro é Cidade de Deus, o autor é o autor que tem, olha aqui, ó, que é o do objeto com ID igual a 1. Certo? Igual a 1 não, aqui, ó. Cujo ID aqui, ó, o atributo ID tem o valor 1. É assim que a gente identifica, né? E aqui tem o nome, né? Cidade de Deus, autor, nesse caso aqui vai ser o Santo Agostinho. Publicação 1/4 do ano 300, editora Vozes. Deixa eu botar com V maiúsculo aqui, né? Quer dizer, vou deixar assim, depois a gente vai ver o update. E o resumo do livro, né? Apresenta o pensamento de Santo Agostinho aqui. Aqui que eu vou fazer? Eu vou dar o send aqui, ó. Pronto, ele deu uma resposta para mim, 201, created.
e não retornou nenhum objeto, obviamente. Então agora eu posso. Eu vou cadastrar também aqui o livro do Monteiro Lobato, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo. No caso, o Monteiro Lobato ele tem o ID igual a 2, né? Assim, aqui está como parênteses, mas eu podia botar só o 2, já que ele é inteiro, né? Publicação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, acho que foi no início do século, né? Do século passado. Deixa eu botar aqui 1 de janeiro de. Colocar 1910. A editora, vou botar a editora Érica aqui. Conta a história de. Conta as aventuras da turma do Pedrinho, por exemplo. Observe que eu coloquei o ID2 aqui, só que como um inteiro, tá, pessoal? Bora ver o que ele vai fazer aqui. Eu vou estar dando um post aqui no recurso livros, tá? E eu estou encaminhando aqui um objeto com a representação JSON para ele. Desculpa, estou encaminhando uma representação JSON. Pronto, então tá aqui, ó. O resultado deu created. Então eu criei 2 livros, tá? Um foi o Cidade de Deus, de Santo Agostinho, e o Sítio do Pica-Pau Amarelo, do. Nesse caso aqui foi o Monteiro Lobato. Aí agora eu vou dar um get aqui em todos os livros. Né? Agora o método que eu vou passar agora vai ser o get. Tá aqui. Eu vou dar o send. Pronto. A resposta foi 200 ok, ó. Quer dizer que é a resposta padrão, que teve sucesso. E tá aqui, ó. Olha que legal. O ID do livro que a gente cadastrou foi o ID1, Cidade de Deus, né? Aqui o ano de publicação, a editora. E aqui um resumo, ó, apresenta o pensamento de Santo Agostinho. E olha aqui o autor. Ó. O autor ele retornou como sendo uma representação JSON do objeto que corresponde ao autor. Então, olha aqui, ó. O ID é 1, o nome é Santo Agostinho, a data de nascimento é 1/1 de 300 e a nacionalidade é de Hipona. E agora, assim, como tem 2 livros, né? Então ele está mostrando aqui através de um dos colchetes aqui, ó. Então isso quer dizer que é uma lista de objetos. Então o primeiro objeto eu já mostrei para vocês, agora o segundo objeto ó, da representação. O ID é 2, ó. O nome é Sítio do Pica-Pau Amarelo. Publicação 1/1 de 1910, editora Érica, resumo, conta as aventuras da turma do Pedrinho. Tá aparecendo para vocês. Né? E aqui o autor do mesmo jeito. Ó. Ele colocou um objeto e o autor é o Monteiro Lobato, que eu tinha cadastrado naquela hora para vocês. E esse objeto terminou aqui, né? E aqui termina a lista de objetos que estão sendo apresentados para vocês usando a representação JSON. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Ficou claro para vocês que o que está acontecendo? Eu usei 2 métodos, que foi o post e o get, para poder trabalhar esses livros aqui. Aí agora, por exemplo, eu falei que a editora aqui do Cidade de Deus é a Vozes, né? Ela está com V minúsculo. Então aqui, ó, eu vou cadastrar um livro, tá? Deixa eu pegar aqui o livro Confissões aqui. Ah, ele está aqui, desculpa. Está aqui. Opa, eu até mudei, acho que ele está. Deixa eu apagar aqui as
minhas mensagens e pegar as que já estão ali fora. Pronto. Aí deixa eu colocar aqui, cadastrar o livro Confissões. Pronto. Aí eu falei para vocês que Vozes aqui, que é a editora, ela está com V minúsculo, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar ela aqui com V maiúsculo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar o ID, que é o ID1. O ID é o 1, né? E eu vou colocar o put. Bora ver se vai dar certo aqui. O que eu estou tentando fazer? Eu vou alterar essa representação de JSON lá no meu programa. Aquela que tem o ID igual a 1 aqui. Então eu vou enviar aqui, vamos ver o que vai dar. Peraí, isso aqui não vai... Eu acho que vai dar erro, mas se der erro eu vou já dizer para vocês o porquê. Ah, tá aqui, ó. Deu erro. Método não permitido. Então deixa eu tirar o ID daqui, como eu tinha feito antes. Deixar do jeito que ele estava. Para eu colocar o put, eu tenho que dizer aqui qual é o ID do objeto que eu quero alterar. Ó. Tudo bem? Então, o que está acontecendo? Eu vou alterar o objeto de ID igual a 1 com essas informações aqui. Agora, a editora vai ficar vozes com V maiúsculo. E o método que eu vou usar é o put, que lembrando que o put faz o update. Pronto, agora ele retornou o código 204. 204 quer dizer o seguinte, olha, foi feito com sucesso, só que ele não retornou nenhum conteúdo. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Ele não está retornando nenhum conteúdo. Foi feito com sucesso aqui. Aí agora, eu vou pegar o método get e eu vou acessar esse livro especificamente, que é o livro com código 1. Então aqui no body, ó, ele já retornou aqui, ó, editora Vozes com o V maiúsculo. Então aqui eu já tenho vamos dizer assim, já funcionou a minha alteração, tá? Eu já mostrei para vocês como é que funciona o método put. O que é importante aqui, pessoal, que vocês estão vendo? Eu estou usando 4 métodos usando a mesma URI, tá? E se vocês perceberam isso, a mesma URI, tá? Lembrando que a URI era formada pela URL, onde eu localizo o servidor, e a URN, onde eu localizo o recurso. No caso, eu estou usando o recurso livros aqui, certo? E aqui, deixa eu só pegar aqui o livros 2 aqui, ó. Ele trouxe aqui o sítio do Pica-Pau Amarelo. E agora eu vou usar o método delete. Tá aqui, ó. E com o método delete, eu vou dar um send aqui. Pronto, ele retornou o método 204. Quer dizer, no content, quer dizer 204. Lembra que onde eu mostrei para vocês antes, todos os métodos que são 200, quer dizer que a operação foi feita com sucesso. No caso de 204, quer dizer que não tem um conteúdo de retorno. Eu deletei e não tem recurso nenhum de volta, tá? Aí agora eu vou aqui no get, ó, e eu vou tentar acessar o livros 2, que eu acabei de excluir, ó. Olha, ele deu um erro para mim, ó. O retorno foi um erro 404, certo? E ele retornou um objeto de erro que eu posso usar na minha aplicação cliente, tá? E eu falei do get aqui, tá? Faltou algum? Ah, eu já mostrei todos, então. Delete, o post, get, delete, ou desculpa, update, depois o delete. Eu já mostrei os 4 para vocês. E eu mostrei também as mensagens de
as respostas com mensagem de erro aqui. Certo? Ou seja, 404 foi porque ele não encontrou o recurso. Aí ele retorna uma mensagem de erro aqui para mim. Inclusive está aqui, ó, o título do objeto de erro é livro não encontrado. Tinha outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Assim, eu vou pegar o get com todo mundo aqui, ó, todos os livros. Então ele retornou uma lista, né? Mas essa lista só tem um objeto. Por que ele retornou uma lista? Porque eu tentei aqui colocar o método get em cima de livros aqui. Então, o resultado aqui foi uma lista. Então, o que é o mais importante que vocês saibam aqui, ó? Primeiro, como é que funciona a representação JSON, tá? Que eu já expliquei antes. Aqui, a URI, que ela é formada pela URL, que é localhost 2.8080, barra o nome do recurso que eu vou querer acessar. Tudo bem? E aqui, quando eu faço a requisição, eu tenho que colocar qual é o método que eu estou usando. Se é get, post, put ou delete. Esses outros a gente não vai ver aqui nessa ideia do curso aqui, tá? Então, vocês entenderam aqui que eu estou fazendo, tudo que eu estou fazendo aqui é request e response. Então, eu estou fazendo uma solicitação que ela tem 4 métodos: get, put, post, get, put ou delete. Essa requisição vai ser feita por a uma URI, tá? Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui também. Headers. Aqui, por padrão, olha aqui, ó. Isso aqui é a mensagem que a gente coloca aqui. O que é esses headers? É o cabeçalho da mensagem, tá? Então, eu estou dizendo que o tipo de conteúdo ele é um application JSON. Então, ele vai retornar para mim um JSON, tá? Professor, e se eu quiser um XML? Ó, eu coloco bem aqui, ó, accept XML. Bora ver o que vai dar aqui. Deixa eu colocar no body. Opa, ele não pegou aqui o XML. Deixa eu tirar o content type daqui. Eu vou tirar esse accept que estava aqui com tudo, né? Eu vou colocar o accept agora com application XML. Bora ver o que ele vai fazer. Opa, eu acho que aqui a resposta deu aqui embaixo. 200 ok. Tá aqui, ó. A resposta aqui foi em XML, ó. Perceberam a diferença? Então eu tenho aqui, ó, um item. Eu tenho uma ID barra ID. Nome barra nome. E assim por diante. Agora observe que assim está aqui o autor barra autor. Tem o autor. Aqui só estava faltando uma coisa, que era para ter colocado aqui o. Eu estou numa reunião. A tag que tinha que estar aqui era livres, mas acho que é porque quando eu retornei, eu pedi para retornar JSON, tá? Eu estou trabalhando só com o JSON. Então talvez ele não tenha colocado aqui o XML. Aqui ele já transferiu para JSON e assim por diante. Deu para entender, pessoal? Então eu mudei aqui o headers, tá? Aí eu falei que ele vai aceitar aqui o conteúdo XML. Agora eu vou colocar aqui todos os conteúdos. Então ele retornou aqui um objeto JSON para mim. Cadê o... Deixa eu ver onde é que ele sobe aqui. Ah, tá aqui. Então ele retornou para mim um objeto JSON para mim. Então, através desses headers aqui, né, o cabeçalho, eu posso pedir para um outro formato para que o programa me encaminhe, desde que o programa servidor ele esteja preparado para trazer para mim aquele outro formato. Então,
Nesse caso, se eu solicitar um outro formato, o sistema servidor lá, que vai atender as requisições, ele tem que estar preparado para devolver também nesse formato que eu pedi. No caso, esse software aqui, eu fiz só uma configuração nele, bem simples, tá? Aí ele está devolvendo o XML, inclusive. Tudo bem? A gente vai aprender isso depois, como é que são essas configurações. O importante é vocês entenderem essa ideia de request, response, ou seja, requisição e resposta. E como é que se faz uma requisição para o servidor e qual é a resposta que ele está retornando. Então, o tipo de resposta que ele retorna vai depender, obviamente, desse parâmetro aqui, que é o accept, tá? Esse argumento aqui, que é o accept. Então, no caso do accept que ele está usando aqui, ó, é esse aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, que está aceitando todos os formatos. Então, por padrão, lá o servidor que foi criado, né, ele retorna JSON. Essa aqui é a ideia aqui. Aí deixa eu ver o que mais aqui. Dúvidas aqui, pessoal? Entenderam essa ideia do request response? Aqui, dos 4 métodos da URI, certo? A URI que é formada por uma URL e uma URN. A URL é a localização do servidor e a URN é o nome do recurso que você quer acessar. Tá? E a URI vai ser a combinação dos dois, da URL com o recurso que você está querendo acessar. E a gente viu também que ele permite que você devolva recursos em vários formatos. Então a gente viu aqui que ele devolveu em XML e também devolveu em JSON. E que o servidor está preparado para devolver JSON de forma padrão, tá? Como default dele. Tudo bem? A gente viu também que as requisições podem ser get, post, put e delete, tá bom? Cada uma tem a sua função específica. Eu mostrei rapidinho também um software, que é o Postman aqui, ó, que ele facilita vocês fazerem esses testes aqui nas aplicações de vocês, tá? E a outra coisa que eu mostrei também, ó, que dentro do programa, autor e livro são objetos. São classes nesse caso aqui, né? São objetos dessa classe. Depois a gente vai ver, assim, tem uma coisa interessante. Vou mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver aqui, mas cada pacote desse, ó, ele representa uma daquelas camadas que a gente estava conversando na aula passada, aquelas camadas padrão do sistema distribuído, de uma arquitetura padrão do sistema distribuído, né? Arquitetura em camada de sistema distribuído. Aí a gente lembra lá que a primeira é de apresentação, a segunda é de manipulação de dados, a terceira é a camada de negócios e a quarta, que é a última, que é a do banco de dados. Então, no geral, esses frameworks, tipo JE, o Spring Boot, ele vai fazer às vezes da camada de manipulação de dados e a de modelo de negócio, tá bom? Então aqui, ó, a gente fez o handler, é um pacote que tem desculpa, handler aqui no caso, ele chama de, se não me engano, resources. Tá aqui a camada que ele chama de resource é a do pacote, né? Que ele chama de resource, é a camada de manipulação de dados, tá? E a camada de negócios ele chama de services aqui. Ele chama de services. E a gente vai ter acesso a um banco de dados, tá? Que está fora dele, mas aqui a gente tem que fazer uma ligação com esses dados aqui. Nesse caso ele está usando o JPA, tá? Que basta para cada classe que eu crio, olha só, basta fazer isso aqui, ó. Interfaces, autores, repositório, extends, JPA, repositório. Aqui eu estou dizendo que é
qual é a classe e qual é o tipo do ID que ela tem. Então aqui a classe é autor e aqui o ID que é do tipo long. Aí o que, que acontece aqui? Ele já liga automaticamente com o banco de dados e toda vez que eu criar qualquer objeto, ele já faz isso no banco de dados automaticamente. O framework já faz isso, tá? É bem legal isso daqui. Então basta eu configurar o banco de dados que ele já faz. Onde é que eu configuro o banco de dados? Aqui nesses arquivos que a gente chama de POM. Deixa eu ver aqui a parte específica do banco de dados. Acho que aqui é o L2, eu acho. H2. Então tá aqui, ó. Essa dependência aqui que foi colocada no meu arquivo pom.xml, ela indica que eu vou ter aqui um banco de dados no formato, que é o H2. Aí eu já configurei aqui esse banco de dados para, quando eu fiz isso aqui, ele automaticamente já traz os pacotes todinhos para uso desse banco de dados. E nesse caso aqui, esse banco de dados H2, ele é um banco de dados só de memória, tá? Ele tem um problema que quando você desliga o computador, ele perde tudo. Na verdade, se você fechar a aplicação, ele já perde tudo, tá? Porque ele funciona com uma dependência muito forte dentro da aplicação. Mas eu tenho esse servidor aqui, então com essas dependências aqui que eu configurei, aí ele já acessa esse banco de dados aqui. Então, assim, como é um framework, pessoal, o que, que é a ideia do framework? Você vai determinar, vai configurar o framework e depois você vai criar as classes que vão de negócio e de manipulação de dados para que vocês possam fazer as aplicações de vocês, tá? Então, praticamente é isso aqui. A gente vai aprender como é que usa essa aplicação aqui. Eu vou deixar disponível depois, tá? Esse, cadê aqui? Esses slides aqui, porque ele mostra para gente como é que faz para configurar o Maven e o Spring Boot. Tá? Como é que você explora e assim por diante. Eu vou deixar disponível para vocês depois, tá? Aí vocês vão poder baixar o Spring Boot na máquina de vocês e vocês vão poder configurar aqui. Tá legal? Gostaram aí da ideia do REST? Com JSON. Então, o que é legal? A ideia do REST, pessoal, por que eu estou usando o Postman, por exemplo? Aqui, tá? O Postman, ele vai representar a camada do cliente, né? Que a gente lembra que é aquela camada de apresentação. Então, meus dados estão sendo apresentados meio que crus aqui, mas dentro dessa interface do Postman. Mas eu poderia criar uma interface com o celular, tá? Que poderia acessar aquela mesma URI, passando lá as requisições get, post e assim por diante, e ele trazer para mim os dados que eu quero. Assim, inclusive, aqui foi feito também, dentro do Spring Boot, tá? Uma interface, um programinha desktop que acessa esse servidor aqui, certo? Que é esse Social Books API Client aqui. Mas ele é muito simplesinho, assim, a gente não precisa usar ele aqui não, mas é uma demonstração assim do acesso que você pode fazer usando qualquer aplicação. Ainda falta eu criar aqui uma aplicação do celular, tá, para poder acessar ele aqui, mas até o final do curso eu posso criar aqui rapidinho e até passar para vocês depois para que vocês a gente possa criar um servidor em algum lugar, tá? Vou ver se é possível lá a gente colocar esse servidor dentro de alguma máquina lá do spam e a partir daí a gente poder acessar esse sistema que foi colocado
aqui com o Spring Boot, a partir do celular. Aí vocês vão ver que é interessante isso daqui. Pessoal, dúvidas aqui? Por enquanto não, professor. Não? Tá bem clara essa parte. Deixa eu só colocar uma coisinha também no slide, só para vocês depois pesquisarem um pouco, mas deixa eu entrar isso aqui rapidinho. Professor, só uma dúvida. O senhor fez o. A gente tem um Classroom lá no IFAM? O Google Classroom? Tem. É porque eu tenho usado o Cigar, tá, irmão? Ah, só no SIG. Só tá no SIG, então. Ah, tá. Eu estou usando o Cigar. O Cigar, ele está no... todas as aulas eu tenho postado no Cigar. Deixa eu só ver se eu coloco aqui. Deixa eu ver se vale a pena falar desses níveis aqui. É bom botar esses níveis aqui para vocês verem. Mas está tudo no Cigar, tá? Só está faltando eu colocar essas características aqui. Deixa eu botar esse modelo de Richardson aqui para vocês entenderem. E professor, você vai postar a gravação da aula de hoje que horas? E daqui a pouco eu devo passar para vocês aqui. Se bem que a última vez eu prometi, aí eu não acabei fazendo no outro dia, né? Mas eu vou ver se eu coloco daqui a pouco para vocês, tá? Eu vou ter mais tempo hoje, vou ficar mais tranquilo. Ah, vai, Larissa, claro. Vocês vão usar o Spring Boot aqui nas próximas semanas aí, a gente já vai começar a trabalhar com o Spring Boot. Tá bom? Deixa eu só mostrar aqui rapidinho essa maturidade de Richardson. O que é a ideia aqui, ó? Ele fala assim que eu tenho assim, dependendo da aplicação que eu estou usando, eu tenho níveis em que eu tenho níveis de maturidade dessa aplicação. Então, o nível zero aqui, eles chamam do nível do pântano. O nível um eu já coloquei pelo menos os recursos, tá? Aplicações do nível 2 eu já coloquei pelo menos os métodos get, put, post, que é o nível que a gente já tem aqui. A ideia é chegar no nível 2, tá? E o nível 3 eu tenho até controle de hipermídia. Isso aqui é muito mais difícil de alcançar. A maioria das aplicações web que a gente tem usando REST, elas vão ser nível 2. Mas o que é a ideia aqui? Ó? Quer dizer, a maior parte das boas aplicações, mas a boa parte do que a gente tem aqui, elas são usadas, elas usam o que a gente chama de RPC, ou Remote Procedure Call. O que é a ideia? Você chama um procedimento que está no outro sistema, tá? Através de uma interface que está disponível lá. E ela é muito parecida com aquela ideia que eu tinha falado para vocês, em que o padrão ele fica meio que dependente, tá? E a ideia dela aqui é o quê? É identificar em que nível de maturidade a minha API está. Então, o que é um problema aqui? O que seria o RPC? O que seria o Swamp of POX? Vamos ver aqui. Nível 0. POX é Plain Old XML. Quer dizer, o velho XML. Isso é o nível 0, tá? O que é o problema? Ele não tira proveito das características da web. Na prática é o seguinte, eu vou ter um link para o GET, eu vou ter um outro link para o POST, eu vou ter um outro, na verdade, eu vou ter uma URI para o GET, uma URI para o POST, outra URI para o DELETE e a outra URI para o UPDATE. Observe que na aplicação que a gente estava mostrando,
eu usei só uma URI. E o que diferenciou cada operação foram os métodos, tá? Então, a camada HTTP é usada apenas como transporte, tudo bem? É necessário descrever a camada de aplicação e assim por diante. Um exemplo aqui, ó. Eu estou acessando aqui o post, o método post, salvar cliente, e o conteúdo aqui é XML. Então, o recurso é salvar cliente, o tipo o conteúdo é XML, e aqui eu tenho get post, post get. Olha aqui que interessante, ó. Olha o RI aqui, deixa eu ver se ele Olha o RI de cada um. O get é buscar cliente /1. O post é barra salvar cliente, ó. Outro post barra alterar cliente /1. Esse seria o alterar. E aqui eu vou ter um get, um post, que é o deletar o cliente. Na prática, pessoal, aqui o que acontece? Vocês podem ver que as URIs aqui, ó, são totalmente diferentes para cada um deles, tá? E observe que, no caso do exemplo que eu mostrei, só para repetir, tá? Eu usei uma só URI. Aqui ele está usando 4, ó. Uma para cada um. Então, o que seria... Por que o deletar é um get e um post? É porque ele faz um get. Nesse aqui, ó, no deletar cliente, né? /1. Ele vai fazer um get e depois ele vai fazer um post para poder... ele vai fazer um get para obter os objetos e depois ele vai fazer um post para excluir. Entendeu? Então, esse aqui é um problema aqui. Nível 1 e 2. Eu já tenho recursos e eu tenho os verbos HTTP. Os recursos são mapeados em URIs. Tá? Então, do jeito que eu estava falando, eu tenho uma URI só. E ao mapeá-los, eu vou usar o protocolo HTTP de forma correta. E agora eu vou usar os métodos e respostas do HTTP. Lembrando que os métodos são post, get, put, delete. E quais são as respostas? Aí eu vou ter aquelas respostas 200, resposta 400, resposta 500 e assim por diante. Então, aqui no nível 1 e no nível 2, eu já consigo um recurso só e eu já uso os verbos do HTTP. Então, aqui, ó, eu vou ter o recurso cliente com o método post aqui, ó. E aqui, olha só, os verbos que eu vou usar tem o get, o post, o put e o delete. E aqui, ó, a URI que eu vou usar vai ser o mesmo, ó. Barra cliente, barra cliente, barra cliente, barra cliente, ó. Sendo que observa aqui que eu vou ter o get para acessar um cliente, um recurso específico, o post para usando o mesma URI, né? O put também para alterar um recurso específico e o delete para deletar um recurso específico. E a resposta aqui, ó. Eu vou ter na minha resposta uma resposta padrão, no caso um código 201 que foi criado, né? E a localização, aí eu vou ter, na minha localização eu já vou ter o recurso e aqui o ID desse recurso, tá? Agora, esse aqui já é uma outra história. Ele é bem mais... A gente não vai lidar com o nível 3, tá? A gente vai usar o que a gente chama de hipermídia com uma máquina de estados. Então, a ideia de entregar uma máquina de estados aqui é eu fazer um programa só que eu posso usar em qualquer lugar. Eu vou ter que usar... Eu posso usar uma biblioteca e passar para outras pessoas e assim por diante. Então, o que vai acontecer? Eu vou usar uma máquina de estados, dependendo dos estados que ela vai ter, a resposta vai ser em relação aos estados que vão ser mudados, tá?
e a representação informa os próximos estados possíveis. O que é a ideia do estado? É que no caso do nível 3, eu não vou fazer como eu fiz usando aqui o meu, vamos dizer assim, eu não vou ter só o recurso e os métodos get e post para poder acessar, etc. O que eu vou ter aqui, além dos recursos, eu vou ter como se fosse um programa, e esse programa ele vai me retornar os possíveis estados. E o que é a ideia do estado? Eu inserir um objeto lá, essa minha máquina de estados, ele vai dizer assim, olha, depois que você inserir aqui em relação a esse objeto, você vai poder ter, já vai ter até inclusive opções lá de mudanças, né? Vocês têm a seguinte opção aqui desse objeto. Eu vou ter inclusão, desculpa, atualização, é, exclusão e consulta para esse objeto que eu vou ter aqui. Então, dependendo do objeto que eu tenho na mão, esse nível 3 ele já traz as operações que eu posso fazer com ele. Ele já me dá mastigado as operações direitinho, tá? Então, por isso que ele fala aqui, ó, que a própria representação vai mostrar os próximos estados possíveis. Então, assim, quando eu devolver o XML, eu não devolvo só o recurso que eu estava acessando, mas eu vou devolver também a informação dos próximos estados que ele vai poder obter, certo? E a vantagem é que ele desacopla ainda mais o cliente do servidor. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Ver se ele... Eu estou acessando aqui, ó, o index.html, tá? E aqui ele está me devolvendo um HTML. E aqui, olha só, ele já está mostrando, através do HTML, os recursos que eu vou ter, ó. Então, eu vou ter um recurso que é produto, um recurso que é cliente, um conjunto de recursos que eu vou ter, que vão estar acessando aqui. E essa minha máquina de estados, ela vai permitir, olha, o que quer dizer esses recursos aqui? Eu tenho os links para cada um dos recursos, e a partir desse index.html eu posso chegar a qualquer um dos 4 recursos aqui. Os recursos são produtos aqui, ó, clientes, contato e carrinho. Então, esses são os recursos. Então, além de eu ter os métodos get, o método put, o retorno com aquele código, e mais o retorno do corpo da mensagem, que vai ser o JSON, eu vou ter também a parte dos estados, tá? Ele já retorna também os estados. Então, aqui, ó, eu vou ter os métodos get aqui, ó, direitinho, onde eu vou acessar o mesmo recurso, ó, cliente /1. Então, aqui, ele vai informar o tipo de recurso que eu vou ter, certo? E olha só, além do recurso aqui, o cliente, ó, nome João, nascimento, isso aqui é XML, tá, pessoal? Eu vou ter alguns links aqui com os estados, ó. Deletar, o cliente /1 aqui, ó. E eu vou notificar, é outro link que eu vou ter aqui, ó. Notificar e aqui, ó, cliente /1 notificar. Então, assim, esse aqui ele já tá mostrando uma representação para mim que, além de ter os recursos, que eu tinha comentado, né, que no caso os recursos eram os livros, ele tem também os próximos estados. Então, os estados que eu vou ter aqui, ó, com esse recurso, eu vou conseguir deletar, eu vou conseguir notificar. Eu não sei o que ele quer dizer por notificar aqui, tá? E aqui a localização, ó, é o cliente /1. Tá bom? Então, o que é a diferença aqui do nível 3? É que, além de ter o recurso, eu vou ter os estados. E o que são estados? São as representações das operações, ou das mensagens, tá? Em termos de UML, das mensagens que eu passo de um objeto para o outro, e que vão permitir que eu mude o estado dele. Na prática, o que isso aqui me traz? Se vocês repararam,
eu consegui, através do nível 2, obter os atributos de cada objeto. Com o nível 3, eu vou ter, além dos atributos, os outros métodos que vão mudar o estado do objeto. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, depois que eu tiver o objeto, aqui está aqui as opções: ó, deletar, notificar, e obviamente que eu posso ter outras operações que eu possa fazer com aquele objeto. Então, com isso aqui, ó, o seu parser vai olhar que ele é nível 3, né? Aqui está escrito nível 2, mas é nível 3. E com esse parser aí, eu vou, quer dizer, esse parser ele já vai identificar que a minha mensagem aqui, né, que o meu recurso, ele tem possíveis, eu tenho opções de mudança de estado, que é utilizando esses links aqui, e ele já vai se preparar para acessar esses links. Então, assim, o que é a diferença aqui? Se eu usasse o nível 2, aqui, ó, eu faria a minha aplicação do celular recebendo esses objetos, mas eu não saberia que operações eu poderia fazer, certo? Com esses objetos aí. Ou as próximas possíveis operações que vão acarretar em mudança de estado do objeto. Já no nível 3, o que acontece? Eu vou ter também os recursos e as operações. Então, quando eu receber o XML, eu já vou ter que processar também as possíveis operações. Eu já posso, quando eu aplicação, eu vou usar esses links aqui para fazer as mudanças de estado. Vocês diferença aí? Vamos supor que o meu recurso é o aluno, certo? Dentro do meu sistema. Aí eu sou o professor. Então, o professor pode fazer com o objeto da classe aluno? Ele pode ver a lista de alunos que ele tem na disciplina dele. Aí, depois que ele acessar a lista, o que ele pode fazer? Ele pode acessar os dados detalhados de um aluno. Ou então, outra operação. Ele pode, com os alunos selecionados, ele pode, por exemplo, passar esses alunos para um exercício, para fazer algum exercício. Outra operação, né? Ele pode, com aqueles alunos selecionados, eles têm acesso a um determinado conteúdo que o professor passou. Outros vão ter acesso a outros conteúdos. Então, o que acontece? No nível 3, eu vou passar essas possíveis operações dentro dos objetos que eu vou ter, que eu receber já do servidor. Aí, quando eu for criar minha aplicação, eu vou levar em conta os links que o servidor está me passando, para poder fazer a mudança de estado. Deu para entender, pessoal? Então, agora eu tenho o nível de operações em objetos, mas agora tudo via web. E eu vou usar os links corretos para cada um deles. Porque se eu usar o recurso só com get, post, put, delete, eu posso fazer o CRUD com ele. Só que fazer outras operações, como por exemplo, dar uma nota para o aluno, então isso é uma outra operação que não está dentro nem get de post, nem delete, nem update. Já é uma outra operação. Aí essa operação ela já vem dentro da representação JSON ou XML. Aí quando eu for fazer a minha aplicação, eu já levo em conta quais são as possíveis operações que eu posso fazer com aquele recurso que eu recebi. Aí o que acontece? Eu preparo a minha tela, já que eu estou no nível da camada de apresentação, tá? A minha tela do meu celular, só para apresentar as operações que vieram lá do XML. Deu para entender? Então aqui, ó, o que está acontecendo? Ó? Quando eu receber esse XML aqui, o meu programa já vai ter que usar esse link aqui de deletar. Ó. Então ele já vai botar um botão para deletar e um botão para
notificar. Então, o que é a diferença? É que o próprio servidor, ele já está determinando, olha, eu posso fazer essas duas operações aqui, ó. E quando a pessoa selecionar essa operação, ele vai chamar esse link aqui, ó. Tudo bem? Então, ele vai colocar a operação deletar, né? Nesse link aqui. Aqui, ó, o notificar aqui. Deu para entender essa diferença? Ou não? Alô, pessoal, estão aí? Já passou até do horário já, né? Ah, tá. Elias, só para fechar aqui, tá? A diferença do nível 3 é que no nível 2 e no nível 1, que está aqui, ó, eu vou ter o mesmo recurso, certo? E eu vou ter essas quatro operações aqui. Esses quatro métodos aqui que vão me fornecer o CRUD, certo? No nível 3, o que eu vou ter? Quando eu solicitar um recurso aqui, ó, ele vai me retornar essas operações aqui, ó, que são os possíveis estados, ou seja, essas operações que vão fazer mudança de estado nele. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, quando você for fazer a sua aplicação cliente, leve em consideração que no nível, que isso aqui é nível 3 e que você vai usar esses links aqui, ó, nesse caso aqui para deletar, e vai acessar o mesmo recurso aqui, ó, deletar com o href. Então, usando esse link aqui, ó, lá no seu programa, você vai excluir esse cliente. E também você vai poder fazer aqui essa outra operação, que é o notificar, ó. Como é que você vai fazer o notificar? Você vai definir o recurso, vai dar o ID do recurso e vai colocar a palavra notificar depois, certo? Então, essa daqui vai ser a operação aqui que vai ser feita para notificar esse cliente aqui. Agora, eu não sei o que ele quer dizer no modelo de negócio dele com notificar. Talvez seja avisar o cliente de alguma coisa, eu não sei. Tá bom? Mas o nível 3 ele tem outras operações. A diferença toda é que no nível 3 do modelo de Richardson, ele vai ter além dos recursos que vão ser acessados, tá? Um único recurso e os quatro métodos get, post, put, delete, ele vai ter outras operações que vão vir junto com a representação XML ou a representação JSON. E essas informações que estão sendo retornadas, essas operações, elas vão ter que ser processadas lá pelo cliente da aplicação ou na camada de apresentação. Então é isso. Mais alguma dúvida? Eu estou me repetindo já aqui. Mas saiba do seguinte, que a diferença do nível 3 é que ele traz na própria representação outras operações que não o get, o post, o put e o delete. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida aí? Então, queria aqui encerrar a aula, tá? Aí eu queria que você escrevesse o nome de vocês aí nas mensagens aqui, só para nível de chamada.
Obrigado aí, pessoal, pela presença de vocês. Tenha uma ótima noite e fique com Deus, tá? Assim, eu vou postar, eu não postei ainda o exercício, tá? Mas eu já vou postar para vocês o exercício. E uma coisa legal é que eu encontrei eu encontrei o PDF do livro do Somerville. Aí eu vou deixar o capítulo 18 disponível para vocês, tá? Em PDF, para vocês poderem fazer o exercício. Todo mundo já respondeu aí, pessoal? Então, obrigado pela presença de vocês. Tenham uma ótima noite aí. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado, professor. Até a próxima aula. Obrigado. Até a próxima aula.